Olá, meu irmão, tudo bem? E aí, na paz, Brian? Tudo ótimo. Tudo bem? Tranquilo. E aí, meu pessoal? Tranquilo aí, tranquilo? Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Como vai, Acho meu que tá irmão? bom. Eu tô ouvindo legal. Beleza. Você tá me ouvindo bem? Também estou ouvindo. Ah, então tá tudo certo. E aí, como é que vocês estão? Estamos caminhando, bem. Bom, deixa Do meu eu... lado também, estamos indo. Vocês são da onde? Eu moro em Feira de Santana. E você, E eu João? em Campinas. Ah, Campinas, São Paulo. Como é que tá o Isso. calor aí? Aqui tá insuportável. Hoje tá calor demais. Meu Nossa, pai, já uns 3 banhos aqui. Tô, não tô dá? suando. Também tô Rapaz, sono pra caramba aqui, cara. Eu não sei se é por causa do Nossa. calor ou se é de nervoso, que eu tô meio nervoso. fique nervoso Ah, não. não, mas acho. Fique nervoso não, que ele só Esse morde. calor aqui é dos dois. Esse calor aqui é dos dois. É de nervosismo de estar aqui frente a frente com duas pessoas que eu admiro muito, mas por outro lado é o calor, porque você abre a janela e não faz nem o vento, cara. Sim. Vou esperar o pessoal entrando aí. Mais um pouquinho, mais umas coisas de 5 minutos, e aí eu já vou começar aqui para valer, tá bom? Nosso bate-papo vai ser bem tranquilo, tá bom? Beleza, beleza. Eu É, sou de Campinas, viu? Minha cidade, eu nasci em Campinas. Minha mãe mora Ah, em e, Campinas. Nossa, e essa aí saiu quando de Campinas? Eu saí quando eu ainda era pré-adolescente para viver em Juiz de Fora, depois fui para o Rio, e agora eu moro aqui em Feira de Santana. Agora eu moro na Bahia. Bacana, quanto tempo? Moro na Bahia desde 2018, né? Eu sou professor aqui e moro, portanto, desde o tempo. Eu cheguei um pouco antes do concurso, fiz o concurso, passei no concurso para professor e sou professor aqui na Universidade da cidade, na Entendi. Universidade Estadual de Feira de Santana. Pô, que bacana, hein? E esses livros aí, já leu todos ou não? Rapaz, isso aqui é cenográfico, tá? Isso aqui é tudo É só cenográfico. cenário, né? É brincadeira. Já li todos. Os que eu não li são os que estão abaixados. Esses são os livros que eu ainda não li. Os que eu leio, eu Ah, coloco entendi. de pé, e os que eu não li, eu deixo abaixados para Ah, não você tem perdê-los de vista. você tem uma organização aí, né? Isso, E você, tem um tem uma, esquema aqui, viu? Tem um tem esqueminha. uma- é, tem uma aí tem mais estratégia aí, lido né? do que não lido. Ainda bem, né? É Praticamente um bacana, hein? terço do que ele não leu, são um terço dos livros dele. E a temática dos livros é bem diversificada ou tem uma Ó, linha que você aqui, fala, pega uma coleção inteira ali? não, tem lógica. Aqui estão os dicionários, esses livros são de Tá, consulta. tá, Aqui estão os livros dos meus colegas da universidade. Aqui são os livros de filosofia com temas mais gerais. Aqui é tá, literatura. É uma coleção toda de literatura. Aqui embaixo de tá, filosofia, livros mais específicos. Aqui embaixo, deixa eu ver, são os livros de literatura e de grego. Aqui tem psicanálise. Calma aí, psicanálise aqui. Aqui literatura inglesa, especialmente Shakespeare, mas não apenas Shakespeare. Aqui são livros de teologia. Aqui são livros de literatura e também alguns manuais que eu uso com mais frequência. Os que eu estou lendo ou que consulto mais estão aqui, ó. Aqui e aqui. Aqui tem uma enciclopédia, né? E os de meu baixo são Deus, livros que eu já li há algum tempo, que eu não consulto tanto, então eu deixo embaixo. entendi. E você, Tutorial de João? como organizar a estante, né? Entendeu, né? Já A começamos com uma boa biblioteca. dica aí, né? Eu já fiquei anotando aqui, falou, vou anotar aqui, né? Uma boa dica. Bom, deixa eu começar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês dois. É sensacional conversar com vocês. Eu sou o Vilela, eu faço parte também do grupo lá da INC, que é a Igreja na Cidade de Barueri. A gente faz uns cultos ali de domingo dentro de um shopping, é totalmente inusitado. Assim, a gente faz um culto dentro do shopping. E a gente está com uma série de lives, né? E a gente hoje, então, estamos dando continuidade a essa live. Eu sou o Vilela, pode me chamar de Vilela mesmo. E aí, a nossa temática hoje é teologia negra e questões raciais, certo? E para começar aqui, ó, deixei tudo anotado aqui, porque eu não sou tão organizado igual o professor, então eu tenho que anotar tudo, senão vai embora. Aqui eu coloquei tem um perfil aqui que o Daniel passou para mim, que é o currículo de vocês.
Eu, eu leio tudo isso aqui? Não. Eu vou fazer assim. Eu vou começar com o professor. Eu quero que você se apresente. Então fala um pouquinho sobre você, fala o que que você faz, o que que você estudou, onde você estudou, qual que é a sua história, enfim. Acho que é melhor assim do que eu ficar lendo aqui como se fosse um cerimonial. Fica à vontade, professor. Brian, pode Beleza, começar. prazer imenso, Vilela, prazer imenso estar aqui. Meu nome é Brian Kibuka, eu tenho 43 anos, sou professor de História Antiga e Medieval na Universidade Estadual de Feira de Santana, também pastor na Segunda Igreja Batista em Feira de Santana, servindo em Maria Quitéria. Os irmãos e irmãs de Maria Quitéria são os irmãos que têm me acolhido neste espaço, que é um distrito aqui de Feira de Santana. Eu me formei em teologia no Seminário Teológico Presbiteriano do Rio de Janeiro e na UMESP. Eu me formei em letras em português e grego na UFRJ e fiz mestrado em letras clássicas na UFRJ, em história social na UF e fiz doutorado em história social na UF também. Hoje eu sou aluno de mestrado na Universidade de Coimbra, então estou fazendo um outro mestrado. E meu campo de atuação é a antiguidade. Eu trabalho com questões de gênero, questões de etnicidade, especialmente em documentação da antiguidade. Então, eu sou um pesquisador da antiguidade que estuda a antiguidade para dar horizonte histórico para as questões de hoje, sejam de racismo, de sexismo, de homofobia. Essas questões eu abordo, até mesmo rito e religião, eu abordo a partir de uma documentação da antiguidade em diálogo com aquilo que a gente discute hoje em dia. É isso. Legal. Muito bom, sensacional. E o João? Se apresenta aí, João, por Depois desse gentileza. currículo aí todo, fica difícil falar, mas vamos lá. Nada, nada. Você é fera. Ele intimida, né? É, eu sou Emiliano João, né? Emiliano Njamba Antônio João. Eu sou angolano, e eu jurava que o Brian fosse meu conterrâneo africano. Meu pai é de Uganda. Meu pai é de Uganda. Ah, tá aí. Eu Pronto. coloquei na minha cabeça que o Brian fosse. Eu achei que fosse até nigeriano. E alguém me disse, não, ele é do Uganda. Aí o Brian na live me diz que é de Campinas, nasceu em Campinas. Aí eu fiquei, oxe, a minha informação está toda errada, mas eu sou angolano. Desde 2014 que eu estou aqui no Brasil. Eu vim a propósito para fazer a formação de teologia. Então, eu sou formado em teologia, sou formado em direito e agora eu estou fazendo mestrado em História Social da África pela Unicamp. Então, assim, em termos de resumo é isso, a minha formação acadêmica. O mestrado do Brian, qual que é que tá fazendo? O mestrado eu estou fazendo em estudos clássicos, tá? Estudos clássicos. Eu estudo especialmente tragédia grega, né? Estudos clássicos. Só vou anotando aqui, porque depois eu tenho certeza que eu vou fazer alguma pergunta elaborada no que vocês estão me dizendo. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: como que vocês se conectaram com a teologia negra? Onde foi um ponto que falou assim, ó, eu preciso abordar sobre esse tema, eu preciso falar sobre isso, é isso que eu preciso me comunicar, eu preciso entender mais. Então, assim, teologia negra, onde entrou essa nomenclatura na vida de vocês? Pode começar agora com o João. Beleza. Vamos lá. Eu já disse que eu vim para o Brasil em 2014 a fim de fazer teologia, mas eu vim para fazer uma teologia daquele evangélico mesmo, entende? Sim, sim. Então, não tinha muita ideia do que é uma teologia confessional, denominacionalista, não tinha muita ideia o que é uma teologia acadêmica, não tinha. Eu gosto de dizer que eu dei a sorte de ter professores que conseguiram, de certa forma, me colocar isso bem claro, o que é uma teologia acadêmica e uma teologia confessional, né? Uhum. E aí eu frequentei a FNB, a Faculdade Teológica Nazareno, aqui em Campinas, e na altura a faculdade ela tinha dois polos, o seminário, que é voltado para a formação de professores da igreja, e o outro uma faculdade, que na altura estava a cargo da professora Regina, a Regina Sanches, e do professor Sidney Sanches, né? Os dois são renomes, né, em termos de teologia latino-americana.
Então, indo emergindo na teologia latino-americana, entendendo as teologias contextuais, indo a fundo, começamos a pensar sobre uma teologia africana, sobretudo por causa da história da igreja, né? Diversos problemas ou diversas problemáticas que nós víamos na história da igreja, vários sujeitos, personagens africanos, e nós nos maravilhávamos quando encontrávamos a África no centro, né, da produção teológica cristã. Aquilo começou a ser uma inquietação em nós, né? Então, nós começamos a pensar que aí tem alguma outra coisa. Mas ainda era Começou a muito naquele incomodar, né? embalo da... Exato. Naquele embalo de teologias e tal, ainda não estava ainda bem claro dessa teologia contextual específica, né? E quando chegamos nas teologias mais modernas, estudar as teologias contextuais, aí começamos a ver diversos teólogos que se envolveram nessas divisões das teologias. Estamos a falar do próprio Desmond Tutu, das várias conferências em que participou, estamos a falar de John Beatty e de tantos outros. Aí isso começou a criar um sentimento de se aprofundar, deixar de lado as teologias latino-americanas e se aprofundar nas teologias africanas. E em 2016 apresentou-me o Doni, o Rogério Donizete, que é pastor presbiteriano. E o Doni veio fazer uma palestra na faculdade onde eu frequentava, e essa palestra era sobre intolerância, mas aí ele trouxe alguns aspectos da teologia negra, e no final conversamos e ele disse que tinha um grupo de teologia negra, queria criar um grupo de teologia negra aqui em Campinas. E que eu e mais outros angolanos teólogos, a nossa linha de pesquisa de teologia africana dava muito bem a gente coordenar no sentido de andarmos juntos. E aí, cara, começamos a ir a fundo no estudo da teologia africana por meio desse GT e ao mesmo tempo da teologia negra. Começamos a levar como um braço, mesmo sabendo das diferenças, mas vimos que agregaria mais se nós pensássemos a teologia negra e a teologia africana juntos, né? Ele junto dessa perspectiva da teologia negra, sobretudo norte-americana e brasileira, e nós da perspectiva da teologia africana, agregando o útil ao agradável. E aí começamos a andar junto, criamos o grupo GT de Teologia e Negritude aqui em Campinas, e junto temos pensado a questão da teologia negra, os seus autores, as suas questões teóricas, e temos formulado, entrando noutras questões, pensando as questões étnicas raciais, pensando o próprio continente africano, e tudo isso meio que está sendo entrelaçado com o meu próprio processo do mestrado, né? Porque eu estou fazendo história social e eu pesquiso o protestantismo em Angola, né? Então, é meio que uma forma de tentar aliar todos esses conhecimentos, né, de teologia africana, de teologia negra, questões étnicos raciais e as Áfricas como um todo, né? Entendido perfeitamente. E o Brian, como é que se conectou com a teologia negra? Onde que entrou na sua vida? Bom, é muito costumeiro que as pessoas imaginem que, uma vez que alguém seja negro, a sua construção teológica seja a partir da negritude, porque fica parecendo que é uma coisa óbvia. É muito comum a formação de estereótipos, né? Então, se você tem um protestante numa universidade, esse protestante é interessado em religião. Se você tem alguém que é negro, está interessado em negritude. Mas, na verdade, esse é talvez um equívoco. Eu compreendo teologia negra não a partir de um campo que tem relação com algo que é do meu interesse por eu compartilhar essa negritude. Eu compreendo teologia negra porque, para mim, teologia negra, na verdade, as teologias que são incorretamente, em minha opinião, chamadas de identitárias, porque essa coisa de chamar teologia de nicho, teologia de gueto, teologia identitária, e aí a teologia europeia é a teologia propriamente dita. Essa é a verdadeira teologia. Aí você tem a teologia feminista, a teologia negra. Essa forma de analisar é uma forma preconceituosa. Na verdade, a preocupação principal do teólogo que tem consciência de sua missão é perceber onde a desigualdade impera e se pronunciar sobre a desigualdade.
Então, não é possível, em minha opinião, que qualquer pessoa que conheça Deus e conheça a Bíblia não reflita, a não ser que cometa algum equívoco grave na condição de sua fé, não reflita sobre a negritude, porque a negritude é uma ferida, é uma chaga aberta, não só no Brasil, e também em muitos países da América Latina e Central, mas também em África. Logo, a metáfora importante que eu tenho usado é a metáfora da casa pegando fogo. Quando você vê uma casa pegando fogo e você vai com o hidrante, abre lá o hidrante e apaga o fogo, dizer que teologia negra não é necessário porque chama atenção para uma questão que, na verdade, deveria ser humana, é dizer assim, por que você está jogando água apenas na casa que está pegando fogo? Joga água em todas as casas. Quando alguém diz que vidas negras não importam, todas as vidas importam, mas as vidas que estão no mangue com as mães buscando os filhos e filhas no mangue são vidas negras. A bala Exato. é perdida quando atinge o branco, mas quando atinge o negro é bala quase que certa, porque 90% das balas perdidas alcançam corpos negros. Então, onde existe chaga social, é preciso que haja um pronunciamento profético da igreja, um pronunciamento daqueles que dizem que pensam em Deus e compreendem que não pode pensar em Deus sem pensar em justiça. Logo, eu não me tornei teólogo que pensa em teologia negra porque eu tenha programaticamente entendido que, por ser negro, eu deveria investigar teologia negra. Mas eu sou tão teólogo negro quanto eu sou teólogo feminista, porque o sexismo é uma realidade. Eu sou tão teólogo negro quanto eu sou teólogo queer, porque eu percebo o preconceito e a homofobia contra a população LGBTQIA+. Eu sou tão teólogo negro quanto sou teólogo da libertação da pobreza, porque eu vejo a chaga da pobreza e da desigualdade social. Porque, para mim, não é possível pensar em Jesus e pensar no cristianismo ignorando que Jesus meteu o dedo nas questões sociais do seu tempo, e não porque eram questões sociais. Porque quando a gente fala questão social, a gente também já está classificando dentro de um campo de ciências humanas. Ele lidou com a dor, ele atuou junto à morte, junto ao sofrimento, junto à injustiça, junto àqueles que apanhavam e que eram tratados com vilipêndio. Esses indivíduos foram alvo da atuação de Jesus, não porque Jesus não se importasse com todos, mas porque atuar com todos enquanto você tem alguns sofrendo é como dar comida para todo mundo para executar uma justiça plena, quando todo mundo já comeu e quem não comeu é aquele indivíduo que não come há 5 dias. Logo, falar que tem que alimentar todas as bocas é escárnio. É escárnio. Logo, dizer que não se tem que ter teologia negra, tem que ter uma teologia para abordar o humano. E abordando o humano, o negro vai ser atingido, vai ser alcançado, também é escárnio. Porque é ignorar que você tem uma chaga aberta e uma questão não é apenas histórica, porque ela não é só do passado, ela é presente. Basta um negro entrar no shopping, basta um negro dirigir um carro e passar por uma blitz, basta uma negra passar numa rua num dia escuro à noite, numa viela escura à noite, e aí você vai perceber como o seu corpo é vulnerável. E esse corpo vulnerável, quando é atingido pela bala, quando é atingido pela violência sexual, quando é atingido pelo tapa do policial, não tem notícia. Não gera, não vende jornal. Agora, vende muito jornal quando uma médica loira, obviamente a gente não quer a morte de ninguém, sofre algum tipo de violência. Aí há uma comoção social. Essa ausência de comoção que naturaliza a violência contra corpos negros e o corpo negro pode estar ferido, o corpo negro pode estar sofrendo racismo, preconceito e todo tipo de vergonha, isso é naturalizado e o corpo branco, quando passa por isso, há uma comoção social muito grande. Como pode o mendigo gato, né? Não tinha recentemente o mendigo gato. Então, os mendigos negros não tem problema. Mas se aparecer alguém de olho azul, cabelos loiros, e for o mendigo, é o mendigo gato, que não pode estar na rua. Vamos arranjar um emprego para ele. Então, a teologia, para mim, não é teologia negra porque eu seja negro, mas é porque essa chaga está aberta e eu não conseguiria orar a Deus ignorando o meu irmão que tem sofrido com preconceito e com racismo. É uma lacuna que precisa ser preenchida, né?
Sim. Bem entendido. Acho que dentro dessa mesma esfera, as lideranças de igrejas hoje no Brasil não tem preto e nem preta, né? A maioria das igrejas tradicionais. E eu estou falando do Brasil porque nós somos a segunda maior nação aí com pretos e pretas do mundo. Como vocês enxergam isso? Como vocês enxergam esse posicionamento da igreja? O que vocês acham? Qual que vocês acham que é o problema exato? Eu sei, eu tenho várias sugestões, desde racismo estrutural, institucional, enfim, mas eu quero que vocês digam. Beleza. Isso é uma coisa assim bastante interessante analisarmos, mas ao mesmo tempo dá para nós irmos por um outro caminho, né? Pensar o racismo, e você aqui já jogou uma coisa para nós, né? Que é pensar o racismo estrutural, pensar o racismo institucional, a partir da lógica de que quando tiver um preto na liderança, essa coisa chamada racismo vai sumir. É praticamente um tiro no pé, né? E eu falo aqui com propriedade de ser um negro africano, na qual congrega numa igreja de pretos, líderes pretos, né? Se formos pensar nesse sentido, a Angola, maioritariamente são negros, né? Negros e negras, e são esses os líderes. E ainda assim não estamos livres do racismo, né? Realmente com propriedades diferentes, formas diferentes, técnicas diferentes, processamentos diferentes, mas não estamos livres do racismo, do racismo. Qualquer um que se propõe a estudar o racismo em Angola, estudar o processo que foi a questão do lusotropicalismo português e tal, vê claramente que está dentro das nossas instituições eclesiásticas também, na qual os líderes são todos negros, né? E aqui até lembro aqui a fala do Desmond Tutu, né? Quando ele dizia que muito do que mudou nos países africanos simplesmente foi a cor do colonizador, não o processo em si. Então isso diz muito sobre a questão do racismo. E quando eu penso o Brasil, eu sempre tenho isso bem presente na minha mente. Porque muita gente acredita que o facto de ter um preto ou uma preta na liderança dessas igrejas tradicionais brasileiras vai deixar de existir o racismo. E é coisa que eu não comungo simplesmente pelo facto de que por ser um racismo, né, que está assim presente dentro das instituições, que ao mesmo tempo afere a estrutura eclesiástica como um todo, mas também afere nós enquanto sujeitos, né? E quanto a prática do racismo estiver, de certa forma, inculcado, não só no oprimido quanto no próprio opressor, a gente não pode simplesmente fazer essa mudança de liderança e acreditar que vamos tirar o racismo dessa instituição tradicional. Por quê? Porque existe um conteúdo que o legitima a própria prática do racismo, né? E é esse conteúdo que legitima as nossas igrejas a se constituírem do jeito que elas estão constituídas, né? E aqui eu falo de certa forma, a partir do momento de que comungo com Brian de que eu não quero fazer uma teologia negra, ou seja, eu sou teólogo, mas o facto de enfatizar uma problemática necessariamente sou taxado de ser teólogo dessa prática que eu estou a enfatizar. Não sei se vocês conseguem me compreender, Sim, mas sim. o que eu estou tentando passar é que enquanto nós não começamos a pensar o que é teologia, e que a teologia ela serve para melhorar a nossa vida enquanto sociedade e não simplesmente preocupada com os aspectos de lá, entende? Então, essa estrutura, ainda que nós mudemos as suas lideranças, a gente não vai retirar o racismo dentro da própria igreja. O que nós precisamos é reformular a nossa teologia. Reformulando a nossa teologia, a gente vai reformular o nosso trato. Reformulando o nosso trato, a gente vai reformular o processo de olhar, esse processo do olhar para ti e achar que você é alguém igual a mim. Isso precisa ser reformulado, inclusive o nosso próprio fazer teológico. E ao fazermos isso, eu vejo
Dito isso, eu vejo com uma certa preocupação, de facto, com isso eu não estou, por exemplo, dizer, o Emiliano está aqui a advogar o facto de que não precisamos ocupar o espaço de liderança. É óbvio que nós precisamos ocupar esse espaço de liderança, mas para ocupar esse espaço de liderança, a gente precisa fazer esse processo de denúncia do próprio racismo, que afeta não só o próprio esse opressor, que não deixa a liderança, mas esse próprio oprimido. Então, para fazermos isso é que leva, de certa forma, a um trabalho pedagógico. E aqui eu coloco essa ênfase mesmo. Pedagógico no sentido de ambos vermos mecanismos de caminharmos juntos, né? E construir um outro tipo de igreja, um outro modelo de igreja. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Do jeito que está, com essa forma de teologia, que já vem sendo denunciada há bastante tempo, e que com isso, ao denunciá-la, as pessoas que os denunciam são colocadas à margem, é impossível a gente criar essa outra igreja, ou se quisermos chamar igreja alternativa, teologia alternativa, é impossível nós criarmos um outro modelo de igreja enquanto a teologia que o fundamente continue sendo a mesma. Entendi. Concordo. Muito bom. Entendi perfeitamente. É complementar, Brian? Não, concordo plenamente com o Emiliano. Perfeita a abordagem. Perfeita a abordagem. Obrigado, Emiliano, por compartilhar essa sua perspectiva, que é muito rica, viu? Sim. Eu não lembro agora o nome, mas o sobrenome é Rashid. Que tem uma frase dele que ele diz que se toda a branquitude fosse retirada do planeta Terra, ainda assim a supremacia branca prevaleceria. Uma coisa assim, que eu lembrei disso. Você falando agora, eu pensei nisso. Por que incomoda o fato da maioria das pessoas aí dentro das igrejas aceitarem o fato de Jesus ser negro? Ok. Bom, vamos lá. Vamos tentar compreender que essa questão não é uma questão de cor. Essa questão, na verdade, é uma questão de concepção. Quando Jesus começou o seu movimento, programaticamente, Jesus adotou como base do seu movimento a inversão de hierarquias. Então, quando ele diz que o maior será aquele que é escravo, quando ele diz que se não deixar eu lavar os seus pés, não terá parte comigo, portanto, o serviço como imprescindível, receber o serviço do menor escravo da casa é imprescindível para que as coisas se estabeleçam. Quando ele louva a Deus porque revelou coisas para os pequeninos e ocultou dos instruídos, dos sábios entendidos, Jesus ele mostrou que a solução para o problema de desajuste no mundo criado por Deus, ela iniciaria pela dignidade daqueles indivíduos que eram subalternizados. Então faz parte da mensagem de Jesus dizer bem-aventurados os pobres. Quando ele chama os pobres de felizes, não é que ele está dignificando a pobreza. Ele está dizendo que quando a pobreza é compreendida, o pobre é compreendido como alguém imbuído de valor inerente em si mesmo, a partir desse momento nós não teremos problema com desigualdade, porque a desigualdade ela perde a razão de existir, porque a assimetria se esgota. A assimetria perde sentido. Logo, esse cristianismo de Jesus, ele é um cristianismo necessariamente contra-institucional. Por que contra-institucional? Porque a instituição é um campo abstrato de relações onde nós, de certa forma, construímos geografias de poder. E nessas geografias de poder, nós criamos as hierarquias e estabelecemos os princípios. E ali a gente pode jogar abstrações e fazer os corpos se submeterem a essas abstrações. Quando Jesus inverte tudo, toda essa relação, estabelece essa relação não com um prédio, o Filho do Homem não tem um jeito na cabeça, nem com quem manda e quem obedece, porque ele diz que ele é o menor, que ele mesmo só faz a vontade do Pai. O que ele vai fazer é tirar do campo da abstração, que justifica as assimetrias, e colocar no campo do olho no olho. Olho no olho. Olho no olho. Você vai ter que olhar no meu rosto e entender que se me violentar, você está violentando a si mesmo, porque meu rosto é espelho, né? Ou seja, ele vai desenvolver esse tipo de abordagem. Quando a gente observa esse tipo de abordagem, a gente não observa apenas o que a teologia da libertação percebeu, que é falar que Jesus fez uma opção preferencial pelos pobres. Isso, na verdade, é uma parte do caminho, não é o caminho todo.
Jesus fez mais do que uma opção preferencial pelos pobres. Jesus propôs a demolição das hierarquias de todas as naturezas a partir da dignidade de todo ser humano. Da dignificação, inclusive, do inimigo, porque o inimigo a gente tem que amar. Até o inimigo passa a ser alguém que ganha relevância e dignidade inerente. A partir desse lugar, por que a gente fala, então, que Jesus é negro? Não é por causa da cor da pele dele. Porque se tem uma coisa que eu aprendi no contexto africano, por exemplo, de meu pai, no contexto africano, lá de Uganda, onde meu pai vem, é essa incapacidade, no período mais originário, no período anterior à colonização, até tem assimetria, mas é uma incapacidade de ver indivíduos como indivíduos com performances pessoais e, por isso, justificando sua posição no grupo. Até o indivíduo pode ter uma posição no grupo exaltada, mas desde que ele seja alguém que serve o grupo. Por exemplo, meu nome é Kibuka. Kibuka, que na verdade é um gênio, eu não sei como classificar, mas provavelmente era um antigo líder que protegia, e por isso ele tinha um lugar destacado, porque ele tinha a função de proteger a coletividade. Essa compreensão de coletividade como o universo da nossa relação, e também uma visão diferente de tempo, porque você pega algumas línguas banto, e você percebe nessas línguas que você tem várias dimensões do passado, várias camadas do presente, e uma ideia do futuro distinta da ideia que a gente tem no futuro, do futuro ocidental, do futuro ocidental, entre aspas, do futuro europeu. Isso está muito mais próximo do semitismo, ou das vivências semíticas, do que da própria vivência europeia. Por isso que é tão difícil entender a escatologia, porque a escatologia para o europeu é o que vai acontecer no futuro para me livrar do problema. E a escatologia da Bíblia é 24 anciãos, ou seja, todo o meu passado diante de mim, a ancestralidade junto comigo. E essa ancestralidade me faz ressignificar o presente e pensar que o futuro vai ser a compensação do que foi errado no passado e também a projeção de uma caminhada junto. Percebe? O Apocalipse não apresenta assim, no futuro vai aparecer um guerreiro assim, assim, assado. Antes de falar dos guerreiros, do cavaleiro, vai falar dos ancestrais presentes. E desses ancestrais cantando e falando da sua trajetória, e de como essa trajetória define presente e define futuro. Isso é mais próximo de África do que é próximo de Europa. Então, a gente fala que Jesus é negro não porque a cor da pele dele é negra. É porque a mentalidade dele é mais próxima da negra. Entende? A forma de compreender a existência é mais próxima de determinadas expressões negras, não de todas. Porque a gente está falando aqui 54 nações, mais de 30 mil etnias. Obviamente você tem diferenças aqui e acolá. Mas existem vivências que podem ser mapeadas em África que podem enriquecer a nossa generosidade e solidariedade cristã, a nossa compreensão de coletividade. Mas por que elas foram apagadas? E no lugar delas foram colocadas as europeias? Aí eu respondo sua pergunta. Porque existe uma linguagem da colonização que envolve assimetria. A colonização ela é um sistema cultural que tem vários... É como uma hidra de várias cabeças. E há várias cabeças nessa hidra. Uma das cabeças da hidra é a religião. E a religião tem que ter hierarquia. E nessa hierarquia, Deus é branco. Jesus é branco. E os religiosos são brancos. Nessa hidra de várias cabeças, branco europeu tem alma. Índio não tem alma. E os negros carregam a marca de cão. Porque tem uma maldição noélica, uma maldição de Noé. Você percebe que é uma teologia que ela é forjada na necessidade de dominar. Então ela constrói justificativas e argumentos para ir fortalecendo assimetrias, fortalecendo hierarquias. E aí essa teologia vai chegando e vai justificando escravização, vai justificando assassinato, vai justificando diferença de renda, desigualdade de renda, vai justificando violência contra a mulher, vai justificando estupro. E ela vem com tudo. Ela vem com a religião como elemento justificador, ela tem que entrar no jogo. Ela vem com a política como elemento justificador, ela tem que entrar no jogo. Ela vem com a filosofia como elemento justificador. Então, nessa teologia, o único jeito de fazer teologia é fazer uma teologia que não tem corpos reais. Teontologia, o ser de Deus. Aí tem aquele monte de coisa etérea. Soteriologia, como Deus salva. Salva do quê? Do meu pecado social? Não. Do meu pecado individual, que é uma condição pecaminosa. Cristologia é para falar
de Cristo na relação? Não, é para falar do Cristo como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É um Cristo essencialista, de qual é a sua essência. Eclesiologia para falar como a gente pode viver bem? Não. Cristologia é para falar dos modos de governo da igreja. Toda teologia passa a ter uma linguagem cifrada para não tocar nas questões que quebram a colonização. Aí chega o Emiliano e propõe uma ruptura com isso, uma ressignificação disso. Perceba, é um sistema que até mesmo os negros, brancos, indígenas, eles não conseguem se livrar porque eles não conseguem destruir a essência desse sistema. É a colonialidade que vai se mantendo presente, inclusive entre pessoas que compartilham o mesmo grupo étnico. Aí quando alguém decide romper, fica com uma aparência, hoje que não é teologia, hoje que não é muito sério, hoje que está muito solto, hoje que com essa liberdade toda, será que é religião mesmo? As pessoas passam a ter medo dessas performances de liberdade. Por quê? Porque tem um sistema de longa duração, uma cultura colonial que se implantou na nossa maneira de ser, que não nos ajuda a conceber, encerrando minha fala, uma igreja num shopping. Uma igreja que discute negritude. Uma igreja que em vez de ter um nome de um local, fala que é da cidade. Ou seja, você vai desmontando, quando você tenta desmontar essas coisas, gera estranhamento, e esse estranhamento gera rejeição. Então, o processo para mudar isso, Vilela, é um processo de longa duração também. É como se a gente estivesse pegando na boca, fosse dos passarinhos, tentando apagar incêndio, com água no nosso bico. E com pequena conquista, é acompanhada, às vezes, de muitos retrocessos. Você falou da colonização. Na opinião dos senhores, os personagens bíblicos citados, eles carregam esse padrão de colonizador? Primeiro, Brian, excelente explanação, sinceramente. Eu estou aqui me deliciando com a sua explanação. Eu não vou ficar falando muito da explanação de vocês, porque senão eu ia ficar na live só elogiando. Não, tranquilo, mas assim, tem algumas coisas então é uma aula, né? tem algumas coisas que eu fiquei assim pensando e viajando. Por exemplo, o Brian falou que uma das coisas que é da escatologia, e nesse nosso livro aqui, que eu escrevi com o Júlio Stendhal, uma das coisas que problematizou foi precisamente essa questão da escatologia com base na percepção do tempo do John Beatty, né? E ele vai trazer precisamente essas dificuldades, por exemplo, de nós negros, africanos ou afrodiaspóricos, temos dificuldade em compreender, né? A relacionar-se com essa escatologia ou essas teorias dadas, não com a Bíblia, ou com o pensamento bíblico de escatologia, né? Esse que se dá na relação, no viver, no dia a dia, mas com a forma com que nos foi passada, né? Agora, relativamente à sua pergunta, eu só queria que você repetisse, porque eu acabei me esquecendo. Eu quis, baseado no que o Brian falou, eu fiz uma pergunta simples assim, sobre os personagens bíblicos. Se eles seguem esse padrão, né? Se a interpretação lá, na opinião de vocês, se eles seguem esse padrão de colonizador. A forma com que nós fazemos a interpretação, a forma com que essa igreja dominadora, né, e dominante fez a interpretação desses personagens, né? Isso. Porque assim, na Bíblia, as questões evangélicas, né, se utiliza muito o evangelho para justificar muitas coisas que o Brian falou, da escravidão e muitas coisas, né? Então a gente está ainda dentro desse padrão, né? Então, entenderam, né? Não, sim, compreendi. Eu gosto de pensar assim, e eu vou trazer aqui uma fala do próprio Desmond Tutu, né? Essa fala até não é dele, mas acabou sendo dele, no qual, quando os colonizadores chegaram na África, eles tinham a Bíblia e nós tínhamos a terra. Eles nos deram a Bíblia e nos mandaram orar, oramos, fechamos os olhos. Quando abrimos, eles tinham a terra e nós tínhamos a Bíblia, né? E ele vai terminar dizendo, e nós fizemos um bom negócio.
E eu sempre ficou isso na minha cabeça. O que o Desmond Tutu está a entender de bom negócio? O perder a terra, que é um bom negócio. Mas, analisando mais o Desmond Tutu, eu começo a compreender o porquê que ele diz um bom negócio. Ele entende a Bíblia dentro da perspectiva que o camaronês Achille Mbembe vai entender. A Bíblia enquanto um mecanismo de disputa simbólica. Então, se a Bíblia é um mecanismo de disputa simbólica que acabou legitimando, por exemplo, o processo de escravização e todas as formas de violências que esse povo sofreram, ter essa Bíblia e reinterpretá-la à base da nossa vivência é sim um bom negócio. Por quê? Porque Desmond Tutu entendia que o projeto da colonialidade, querendo ou não, chegaria nesse continente. Afinal, não podemos esquecer que o cristianismo ele surge como forma de legitimar essas práticas que já estavam acontecendo. É uma forma moralizante, sobretudo, para eles fazerem o que eles cometiam, né? O cristianismo ele vai surgir dentro desse tripé, né? Que é o capitalismo e o racismo. E uma forma de legitimar essa exploração econômica com base nessa depreciação racista, é necessário ter aqui algo que vai fazer o link. O que é que estava a faltar para fazer esse link? Uma teologia que legitima como uma espécie de salvação desses sujeitos. Então, logo, nós somos bons cidadãos ou nós somos bons sujeitos no projeto do reino de Deus. Então, a partir dessa perspectiva de que o capitalismo, sobretudo que o século XV, o século XVI, que vão se dar esse processo de invasão, e a prática do racismo que já estava acontecendo, e o cristianismo vai surgir como essa legitimação, então é necessário compreender esse cristianismo. E compreender esse cristianismo, precisamos compreender as ferramentas que manejam esse cristianismo, que é a Bíblia. A partir dessa lógica que o Desmond Tutu vai dizer que fazemos um bom negócio. E fazendo um bom negócio, o que eu estou tentando trazer? Por que eu trouxe essa metáfora do Desmond Tutu? Para dizer que sim, os sujeitos, os personagens, as narrativas, a própria Bíblia como um todo, o mundo bíblico, todo ele foi transformado de forma a ser permeado pelo projeto da branquitude. Então, se essa Bíblia está recheada disso, então é necessário começarmos a verificar, a compreender o que é a Bíblia, qual é o seu mundo, qual é o seu propósito, de certa forma, como é que ela é elaborada, por quem é elaborada, quem são esses personagens. Isso demanda aquilo que o Brian faz, né? Que é estudar o mundo antigo, estudar a literatura clássica. Mas o projeto foi tão elaborado que esses caras também estudaram o mundo antigo, também estudaram a literatura clássica. Mas por que eles não fazem do jeito que deveria ser feito? Eu vou trazer um exemplo aqui. Por que, por exemplo, que o servo de Candense, que vem da Etiópia, é colocado nas igrejas como uma espécie de analfabeto? Por causa do projeto racial que nós já temos de depreciação sobre a África. Então, compreender a lógica do racismo que há na interpretação que se faz dos personagens bíblicos ou na interpretação bíblica é uma forma de retirar esses sujeitos do lugar em que foram relegados. Que é esse lugar, esse processo de subalternização, que é esse processo de racismo que é contido na própria Bíblia. Então aí começamos a ver que a nossa lógica da contemporaneidade, de certa forma, acompanha a lógica com que nós analisamos o mundo bíblico, ou a forma com que nós lemos a Bíblia, ou a forma de evangelho que nós fizemos. E com isso eu queria só conectar isso com o que o Brian falou. Quando você chega e fala Jesus é negro, você está fazendo esse processo, de certa forma, de retirar a imagem com que esses personagens do mundo bíblico foram colocados. Por quê? Porque não causa nenhum espanto você falar, por exemplo, você aliar Jesus a um cara de olhos azuis, não causa nenhum espanto. Eu, Emiliano, enquanto angolano, eu cresci fazendo peças teatrais com bonecos brancos de olhos azuis e não nos causava nenhum espanto, nem questionamento. Mas se eu chego e falo que Jesus é negro, ainda que seja para a minha comunidade angolana de todos negros, eu sou visto como um louco, lunático ou herege.
Entende? Então, o Que projeto foi loucura. tão articulado que meio que descontextualizou, inclusive, o próprio mundo bíblico. Houve uma Sim. época que a teologia negra fez esse processo de trazer à luz dos eventos bíblicos essas personagens, até que esses autores e autoras compreenderam que não se trata mais uma questão de falar que o etíope era letrado, o etíope vinha da África, o etíope tinha familiaridade. Não se trata mais de falar, oh, aí tem um personagem bíblico e tal, mas entender qual é o mundo bíblico. E ao fazermos isso, nós entendemos que o mundo bíblico é um mundo afro-asiático. Então, se é afro-asiático, vamos parar de começar a buscar esses personagens e lhes enaltecer o próprio mundo, a cosmovisão, a forma com que foi feito o mundo bíblico, a cosmociência, que vem do sentido, é todo ele africano. Então, se ele é africano, ele é negro. Então, aí começamos a denunciar esse processo de branquitude que ocorreu na própria interpretação bíblica, no próprio processo hermenêutico da Bíblia, né? Sensacional. Brian? Bom, eu concordo plenamente. Eu digo que quando você pergunta sobre se nós temos personagens que agem a partir de forma semelhante ao colonizador para servir de referência, ainda bem, a Bíblia não é um livro biombo, em que os seus heróis, os seus personagens destacados, são colocados como seres iluminados, no sentido de seres infalíveis. Você tem o Davi, que é capaz de acolher uma mulher que sofre com o machismo e com a violência do seu marido, como Abigail. E esse mesmo Davi é capaz de utilizar seu lugar de rei para lançar mão do corpo de uma mulher, de um homem que está servindo como soldado à nação e ele, enquanto isso, se aproveitando de sua esposa. Essa ideia da humanidade das personagens bíblicas é uma ideia que nos lança, portanto, longe desse espaço de perfeição moral. Porém, e aqui cabe dizer, que deveria, portanto, causar estranheza quando, em defesa do processo colonizador, quando se aponta para grupos colonizadores religiosos, eles são apresentados com uma certa virtude inerente, como se fossem heróis, e heróis com o biombo da crença. Né? Eu estou dizendo aqui que na tradição evangélica se fala de Jonathan Edwards como um grande avivalista, de Spurgeon como um excelente pregador, de Inácio de Loyola, ou então os personagens dos jesuítas como sendo verdadeiramente heróis. Nossos heróis da fé, Brian. Não fala mal dos nossos heróis da fé. Isso. Archibald Green Simonton se transforma no o grande nome que trouxe, um homem de oração que trouxe o presbiterianismo para o Brasil. Eles são descritos com uma caracterização que dista muito da caracterização das próprias personagens bíblicas da Bíblia, porque eles são pintados como heróis que devem ser imitados e que não têm uma mácula. Aí, meu papel é ser historiador. Aí, eu, historiador, vou acessar esses mesmos personagens. Eu vou abrir John Bunyan e vou abrir o Peregrino, e lá no Peregrino vai dizer, num dado momento, de um etíope que não adianta tomar banho porque não vai sair a mancha da sua pele, e essa mancha do pecado e da malandragem que o tangencia. Ou seja, um texto que é o segundo texto mais lido depois da Bíblia, também é um texto racista e que quando coloca o personagem negro, e é o único personagem negro que vai aparecer, tem outro, mas é o único personagem de fato identificado como africano, coloca como um personagem nocivo. Isso não é acidental. Isso não é um acidente, um tropeço. Isso é um programa. E nesse programa, o contrário também vale. Se você pode exaltar personagens brancos, colocando-os no nível da perfeição que nem os personagens bíblicos têm, você também exalta a culpa dos negros e negras que eles têm na sua própria ordem. Por isso que o mesmo país cristão que anuncia que os missionários são grandes heróis, é o país que diz que os próprios negros escravizaram negros, tendo assim responsabilidade sobre sua própria escravidão.
ou que também tentam nos fazer descer goela abaixo a balela, de que naquele tempo era assim, nós temos que considerar a nossa própria cultura. Aí você fala assim, então apliquemos isso para o nazismo. Aí a pessoa fala, não, aí o nazismo não, é demais. Mas morreu mais gente nos navios negreiros do que no nazismo. Os judeus morreram no nazismo. Por que uma coisa é uma coisa e outra coisa não é a mesma coisa? Aí as pessoas respondem com o quê? Ah, mas é diferente. Porque na cabeça delas, elas já estão acostumadas com assimetrias. E nessa simetria, o negro não é doutor. Nessa simetria, a negra não é intelectual. Nessa simetria, o negro não é presidente. Se é presidente, ele é um impostor. Ele, na verdade, é queniano, mas, na verdade, o nome dele é Osama porque ele é muçulmano e veio acabar com os Estados Unidos. Nessa lógica, o pastor negro vai estar lá. Na hora de cobrá-lo, eu vou cobrar obediência dele à branquitude. Se ele assumir, ele fica. Se ele não assumir, não deu certo. Por quê? Porque ele é negro? Não, porque ele não é capaz. Mas a mesma coisa feita por um branco, eles aceitam. E ainda utilizam esse negro silente, que ocupa o lugar para servir de reserva de mercado da branquitude para dizer que os negros estão bem, porque na minha denominação, por exemplo, você tem um negro nas cabeças. E aí, toda vez que você fala de racismo na igreja, eles falam, mas tem um negro na cabeça, tem um negro lá na posição de direção. Ou seja, é a mesma lógica do eu tenho um amigo negro. Ó, um primo meu se casou com uma negra. Isso, as pessoas... Eu trabalho com negro. Hã? Sempre tem uma história dessa. Eu trabalho com um negro, eu conheço um negro. Então, nessa dimensão, irmão, obviamente, para desconectar esses fios dos gatilhos, porque são gatilhos, você fala e as respostas estão prontas. A resposta é: os negros escravizaram os próprios negros do Brasil eram melhores que os da África, estavam melhores, eles pulavam nos barcos para fugir da fome. Eles vão repetindo essas coisas e vão criando gatilhos. Esses gatilhos são gritos de desespero, porque eles notaram que a branquitude e seus pecados estão sendo desmascarados. Como nós estamos desmascarando o plano da branquitude cada vez mais, como está ficando cada vez mais evidente que é um programa de genocídio de populações negras, que é um programa de criminalização de negros e negras, que é um programa de violência contra os corpos negros e negras. Como isso é programa? Aí vai falar assim, mas programa de quem? Tem alguém mesmo que reflete isso? Não, o programa já está embutido no sistema. É como se fosse uma máquina em que você já colocou uma programação e nessa programação a polícia já atira para matar no indivíduo que carrega uma quentinha e ele acha que é uma arma. Essa programação social precisa ser desfeita. Para ser desfeita, precisa ser desmascarada. Como tem vozes se levantando para desmascarar, a reação da branquitude é desqualificar. É dizer, é identitarismo. Mas você não usa Nike, você parece um esquerda caviar. Eles sempre criam alguma coisa para tentar desqualificar, que é a lógica do poço sujo. A lógica é, do mesmo jeito que tem um poço de água e você joga um saco de lixo, ninguém vai beber mais aquela água, porque aquele elemento contaminante faz com que nada que saia daquele poço seja mais considerado. A lógica que usa para negro é que se o negro não for irrepreensível absolutamente, aquilo que ele fala não tem préstimo. Esses elementos, e eu encerro dizendo isso, para a gente que está estudando, eu percebo que, Emiliano, nós estamos muito próximos, né, meu irmão? A gente sabe os mecanismos. E a gente sabe como responder esses mecanismos. Então, aí, o próximo passo é nos invisibilizar. Como que nos invisibiliza? Dizendo, eles são representantes da teologia negra. Ou seja, nós não somos teólogos, nós somos teólogos representantes da teologia negra. Ou seja, nós somos teólogos do pedacinho. E não teólogos de verdade. Não, teólogo de verdade não. Teólogo da teologia negra. Que vai falar só no mês de novembro. Não no decorrer do ano. É uma maneira de nos colocar no quadrado. Eu quero até mandar um abraço para o Edson, que está aqui, pastor Edson, meu grande amigo, para mostrar assim, que ele é biblista. E muita coisa eu aprendi com ele, né? Dessas coisas de perceber esses dispositivos.
e essa leitura. Então, tem gente como Edson, tem gente que transforma essa maneira de ler a Bíblia e é mais abençoadora para o povo, é mais acalentadora para o povo e também é mais justa com o próprio texto bíblico. E aí, o que se faz? Se coloca essas pessoas à margem, dizendo alguma coisa que as deprecie. E essas coisas que são depreciativas, elas são encontradas no grupo que acusa, mas o grupo que acusa tem direito. Eles têm direito de ter os pecados, nós não. Se nós formos perfeitos, nós não somos aptos para falar nada. Obviamente, para isso acontecer, precisa ter um pacto com os ouvintes de que as hierarquias que são hierarquias desequilibradas sejam aplicadas, em que todo o peso vem para o corpo negro, em que ele tem que enfrentar uma maratona, e aí, para o branco, ele pode dar 3 passinhos e falar assim, que maravilha. Vocês nunca viram isso? Uma pessoa fala assim, Deus é bom. Aí a pessoa, gente, que sabedoria. Aí você escreve um livro de 500 páginas e a pessoa fala assim, pô, que chato aquele livro. Porque a nossa medida não é a medida daquilo que é eficiente, aquilo que, de fato, demonstra e manifesta de forma evidente aquilo que é a simetria. Mas é uma vinculação de poder e que tem política envolvida. Então, nessa política envolvida, pode olhar os heróis. Os heróis são brancos, os teólogos são brancos, os exegetas são brancos, os hermeneutas são brancos, os líderes das igrejas são brancos, e deixa o negro aqui a colar para poder dizer, não somos racistas. Como um protocolo, né? Sensacional. Professor, muito obrigado pela explanação, o Emiliano também. Quando o senhor falou sobre a nossa igreja, a INC, né? Na cidade, dentro do shopping, isso realmente causa muito espanto. Quando a gente convida as pessoas, é no shopping, as pessoas, mas no shopping? Né? Então, realmente causa esse espanto. Mas eu queria fazer uma pergunta baseada nessa estrutura, por exemplo, de igreja. O senhor falou do sistema, né? Esse sistema ele já está bem planejado, ele está bem montado. Quando você vai comprar um computador que já vem com o programa, né? Aquele programa que você não precisa instalar, já vem instalado. A gente está nesse formato. Como que a igreja hoje, né? A igreja como todas as igrejas, todas as denominações, conseguem trabalhar contra esse sistema para que não perpetue, sabe, o racismo estrutural, principalmente dentro das igrejas. Qual que é a responsabilidade da igreja? Qual o papel? Qual que é o caminho? Miriam? Tem uma palavra que é própria dos crentes, né? Pregue a palavra em tempo hábil ou não, pregue a palavra. Eu vou partir dessa premissa que nós somos cristãos. Enquanto cristãos, a gente tem que começar a entender o que é isso, pregar a palavra em tempo oportuno ou não. Nós estamos dentro de uma sociedade que, conforme nós aqui estamos falando, denunciando, é uma sociedade racista. Isso a gente fala com pesar, mas temos que falar e não é clichê nem repetição. É a realidade. Tanto é que é a realidade que, se nós pegarmos um universo de 10 teólogos negros, talvez um vai estar congregando ativamente numa determinada igreja e os restantes não. Para esse mês de novembro que o Brian aqui citou. Isso mostra que a gente está fazendo essa repetição, mas aqui eu queria pensar, né? Se nós queremos pensar enquanto igreja como acabar com esse sistema, a gente começa a pensar primeiramente a partir de nós, né? Como a gente enquanto igreja vai acabar isso dentro de nossas instituições mesmo. Então, talvez é voltar isso, talvez os reformadores fizeram muito bem isso, tentar voltar para a base, voltar para os primórdios, para o princípio, mas também durante tempo isso foi já desfeito. Aquela teologia do abstrato, que nós aqui falamos, acabou entrando também nesses princípios, do somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente... O que é isso? Todo mundo repete isso, mas poucos sabem o que é isso na prática, na realidade, no concreto. Isso não nos diz nada. Por que não nos diz nada? Porque entramos nessa teologia abstrata. Pensar a igreja, fizemos a mesma coisa. A gente fala da igreja enquanto um lugar de acolhimento, mas praticamente a gente não sabe o que é esse acolhimento que nós estamos a dizer, a igreja é um lugar de acolhimento. A gente diz
que a igreja é um lugar de acolhimento, mas quando chega um imigrante que, por exemplo, tem problema de visto, precisa de uma carta convite ou de alguma coisa, a igreja se recusa. Entende? Por quê? Porque esse não faz parte do projeto dessa igreja. Ou quando chega alguém na igreja que não faz parte dessa estrutura de igreja, que é um lugar de acolhimento, e é colocado à margem. Então, tudo isso conta quando nós queremos pensar como acabar com esse sistema. Você falou aqui muito bem, Vilela, quando você trouxe o sistema comparando com a computação. De fato, o que eu percebo é que muita gente fala de racismo estrutural e institucional na atualidade, mas muita gente também entrou nessa ideia do abstrato, o que é estrutural e o que é institucional. Por que nós não sabemos isso? Porque nós estamos amoldados a essa prática do abstracionismo, dos conceitos. E com isso a gente não consegue ir indo na raiz daquilo, do problema real da situação. Tem um cara que eu gosto muito e ele que eu já compartilhei aqui com vocês, que é o Achille Mbembe, e ele fala sobre uma das problemáticas do conceito, e ele diz, talvez a gente tem que começar a parar, por exemplo, de falar de racismo estrutural estruturante e começar a falar mesmo política racial ou política do racismo, porque talvez isso qualquer um vai entender, até quem não estudou. Porque ele sabe que política é feito por alguém. E se é feito por uma massa pensante, é feito por um conjunto. Então, existe. E para acabar com uma política, por exemplo, no meio da política, e aqui eu estou falando conforme nós o conhecemos, dos votos, dos governantes, de presidência, quando a gente não está de acordo com uma política, a gente substitui por uma outra agenda política. Então, o próprio racismo, se nós queremos acabar entendendo enquanto política racista, a gente tem que começar a entender isso também. Então precisamos de políticas que vão contra isso. Aí entra a igreja. Qual é a política da igreja? Para a igreja entender que política ela pode agir para poder acabar com essa política racista, primeiro ela tem que entender qual é a agenda dela dentro da política do reino de Deus, se é que ela se considera parte da política do reino de Deus. E para isso ela tem que entender o que é reino de Deus. E que esse reino de Deus não é compatível e nunca o será compatível com a política desse mundo. O próprio Cristo já nos ensina isso. Por quê? Porque ele é subversivo a todas as estruturas. Então ela tem que começar a compreender que a partir do momento que ela está se amoldar à política existente, algo está errado. E se algo está errado, precisa voltar. Por isso que eu trouxe a ideia de voltar. Voltar, não a ideia de um essencialismo, mas voltar a Cristo. Entender o que é Cristo. Entender do seu processo kenótico. Entender do seu sacrifício, do seu projeto sacrificial. Entender desse amor, o que é amor. Quando João fala que se você diz ama a Deus e não ama o próximo, então você é mentiroso. Tem que entender tudo isso. Aí sim, ela vai fazer frente a esse racismo estrutural. Eu queria trazer aqui, Vilela, um exemplo mirabolante de como a igreja vai acabar com isso, mas é que a própria Bíblia já nos deu isso. Mas a lente hermenêutica que nós lemos a Bíblia, nós optamos simplesmente esquecer essa política do racismo e olhar pela lente da branquitude. Então o que é que nós precisamos fazer para acabar com essa branquitude se eu estou com a lente da branquitude? Tira essa lente e põe outra. Aí você vai enxergar realmente os problemas e vai se movimentar, articular-se para acabar com esse sistema ou com essa política racista que acaba, inclusive, deformando as nossas instituições enquanto igreja. Hoje o Brian diz é pastor, nada mais diz para a sociedade. Houve uma época que ser pastor tinha status, tinha respeito. Hoje não. Hoje ser servo de Deus não diz mais nada. Hoje é mais fácil eu dizer que não sou teólogo, não sou servo de Deus, não sou nada, do que chegar e você falar isso, porque a própria igreja misturou-se de tal forma a essa política do domínio, da dominação, da corrupção, essa política que acaba governando as sociedades, subalternizando, hierarquizando, dominando, ao ponto de que ela própria perdeu a essência do que é ser igreja. Então, antes de eu querer dar aqui um passo a passo de combater esse sistema racista, primeiramente eu preciso fazer com que a igreja desperte e enxergue-se enquanto igreja. E a partir do momento que se enxergar o que é ser igreja de Cristo, ela vai começar a entender que ela precisa fazer frente a esse sistema. Porque o próprio João já nos dizia, o mundo jaz do maligno. O que significa isso?
é que nós falamos de boca cheia. A igreja repete. Eu cresci ouvindo o mundo jaz maligno. Mas o que é o maligno? O maligno entrou no abstracionismo. A gente não faz perguntas fáceis. O que é o maligno? E é isso que eu queria deixar para a reflexão, né? Precisamos começar a fazer perguntas fáceis. Fazer perguntas fáceis é entender o que é ser igreja e o que é fazer oposição ao mal que jaz o mundo. Muito bom. Complementar, Brian? Não, complementar não, mas eu vou falar numa outra direção. Há um mecanismo que eu chamo de primarização dos elementos secundários. O que é isso? Abre-se uma discussão, vou sair do tema étnico-racial. Abre-se uma discussão se mulher pode ou não pode ser pastora. Pode ou não pode mulher ser pastora na Bíblia? Aí o pessoal vai lá e chega à conclusão genial, com J, de que mulher não pode ser pastora porque não tem pastora na Bíblia. Tá? Aí fala, onde está pastora na Bíblia? Se você me mostrar onde está pastora na Bíblia, pode ter pastora. Aí chegou nessa conclusão. Aí essa conclusão parece natural. Ela parece que está ali pacificada no texto, por causa dos processos hermenêuticos aplicados que envolvem a primarização de temas secundários. O que é a primarização do tema secundário aqui? O Vilela, o nome pastor, ele vai aparecer até na Bíblia. Até você consegue encontrar lá em Efésios capítulo 4. Quando você encontrar em Efésios capítulo 4, o pastor está do lado de apóstolo, está do lado de evangelista, está do lado de um monte de coisa. Profeta até. Mas a imagem do pastor, ela aparece muito no Antigo Testamento. Mas você vai encontrar em Ezequiel, por exemplo. E o pastor lá não é o sacerdote. O pastor lá não é o que cuida religiosamente do povo. O pastor de Israel, nesses contextos, é geralmente uma metáfora aplicada para governantes. Repetindo, pastor é uma metáfora aplicada, via de regra, para governantes. Logo, quando Jesus diz que ele é o bom pastor da vida pelas ovelhas, é bem provável que isso seja não uma crítica religiosa, mas uma crítica política, para dizer que o domínio romano, que expolia povos e que tira a vida dos povos porque é baseado no poder militar, não é um verdadeiro domínio que é adequado, exatamente porque o indivíduo que governa, de fato, ele entrega a sua vida em favor daqueles que ele governa. Logo, a questão é que não há pastor na Bíblia. Não é que não há pastora na Bíblia. Não há pastor na Bíblia. É difícil encontrar subsídio. Onde geralmente aparece ministério é diaconato. É o verbo diaconel. É o substantivo diáconos. Então, eles pegaram um ofício que foi desenvolvido lá com Zwingli, na Reforma Suíça, e ali que se convencionou massificamente, de forma maciça, massificou-se a ideia de que o ministro religioso teria o nome de pastor. Foi ali que isso se tornou massificado, se tornou um costume protestante de comunidades, primeiro suíças, depois inglesas, depois americanas. E aí, o que se pensa é que o título ou o nome apropriado para aquele ministro religioso que atua numa igreja é pastor. Mas você não vai encontrar a figura do pastor, exceto em um único texto. Você vai encontrar episcopo, supervisor, diácono. Você vai encontrar até o ancião, o mais velho, presbítero, é o mais velho. Mas pastor você encontra em um texto e no mesmo texto tem profeta. Com isso eu estou tentando apontar que não vai dar, de fato, para achar pastora na Bíblia, porque você também não vai conseguir achar pastor na Bíblia. E quando encontrar pastor, em muitos contextos não é o líder religioso, é o líder político. Mas por que para a gente... Eu estou falando, vai parecer, quando eu estou falando isso que eu estou falando aqui agora, que é uma coisa inusitada. Para muita gente isso vai ser uma grande novidade. Mas sabe o que parece novidade? Porque nós primarizamos uma questão secundária. Porque o nosso óculos de leitura se acostumou a enxergar nos textos que nós consultamos, que são textos que nós observamos, e nesses textos nós procuramos conteúdos de fé, nós nos acostumamos a enxergar nesses textos aquilo que representa nosso modus vivendi, nossa maneira de ver a vida. Se nós estamos nos traindo, portanto, nós vamos ter dificuldades de encontrar, já que não são importantes no discurso social,
não ganha importância primária as questões sociais, quando Jesus trabalhar de questões de assimetrias, de gênero, nós vamos ter dificuldade de enxergar, porque a nossa hermenêutica é toda torta. É o que o Emiliano chamou de hermenêutica da branquitude. Ela é uma hermenêutica que é um tigrão para lidar com herege, mas é um gatinho para lidar com as questões que de fato são relevantes, de desigualdade. Então, Jesus, por exemplo, em João 4, ele encontra com uma samaritana. Diz lá do texto que ele tinha que encontrar com uma samaritana, que ele tinha que passar por Samaria, e ele fica sozinho com uma mulher, porque os discípulos vão comprar comida, essa mulher é samaritana, ele se dirige a essa mulher, como você fala comigo sendo tu um judeu e eu sendo uma samaritana? Ali nós temos 3 questões. A primeira questão é a questão étnica, do racismo, da ideia de que um judeu e um samaritano não podem ter interação. A segunda questão é uma questão de gênero, um homem falando com uma mulher. E a terceira razão é a razão religiosa. Eles são de religiões diferentes, com lugares de cultos diferentes. Então, quando Jesus dá a resposta a Deus é Espírito, e não é no templo nem no monte, mas os adoradores devem adorar em qualquer lugar, porque ele é vento, ele está dizendo que o preconceito religioso não tem razão de ser. Esse preconceito que se baseia no lugar de culto, que era tipicamente a maneira como se compreendia no culto dos samaritanos e no culto dos jerusalemitas ou dos judeus da Galileia, o templo como lugar importante para o congraçamento e a reunião ritual e assim por diante. Aí Jesus está dizendo, o lugar não é fundamental, portanto, essa diferença é uma diferença vazia para Deus. Outra coisa também que ele vai indicar é que quando a mulher fala, você está falando comigo, me pedindo água, não deveria, Jesus vai oferecer para ela insistentemente água. Ou seja, Jesus responde o afastamento dela com um acolhimento repetido. Inclusive fala, eu vou te dar água viva, que é água corrente. Água viva é água corrente, água de fonte, não é água de poço. Então o que ele está dizendo ali, eu vou te dar uma água melhor. Você não quer me dar água, mas vamos romper o preconceito étnico, eu te dando, sem nenhum tipo de problema, a água. E mais ainda, para quem conhece as narrativas do Antigo Testamento deve saber, por exemplo, quando foram buscar esposa para Isaac, o servo de Abraão foi buscar esposa para Isaac, ele fez um voto com o Senhor silencioso de que a mulher que se desse para ele água e desse também para os camelos, porque dar água é um trabalho feminino. É a mulher que dá água, é a mulher que supre de água as pessoas, é parte da cultura. Quando Jesus diz que vai dar água para essa mulher, ele está invertendo a função, ele vai assumir uma função feminina e a mulher vai receber esse conteúdo. Ele está quebrando o preconceito de gênero, o preconceito étnico, o preconceito religioso. É fácil ver, não é difícil enxergar, não é difícil notar, isso se repete várias vezes, mas por que a gente não consegue enxergar isso no texto se é tão óbvio e tão repetitivo? Porque os nossos óculos procuram... A gente é capaz de chegar na igreja e cantar. Por exemplo, o Espírito em Verdade, que ele vai dizer, é porque a mulher diz que é samaritana, como se fosse integrada na religião, mas a religião samaritana era muito rigorosa, ela estava, de alguma maneira, desligada da religião samaritana, porque ela tinha 5 maridos. A prova disso é que ela vai buscar água na hora do almoço, que é a hora da oração dos samaritanos, então não tem nenhum samaritano ali. Ou seja, ela está, de alguma maneira, punida na religião samaritana. E quando ela fala com Jesus que ela é samaritana, étnica e religiosamente, ela não está falando toda a verdade. Ela não fala a verdade com Jesus. E aí Jesus fala para ela, Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque ela não usa de verdade. Logo, é uma crítica de Jesus para ela que está mentindo o tempo todo. Ele está dizendo, passa a falar a verdade porque Deus está procurando gente verdadeira, menina. A gente tem um óculos tão ruim na leitura da Bíblia que a gente é capaz de fechar os olhos, como se estivesse adorando, e falando assim, em espírito, em verdade, a gente adoramos. A gente nem lembra que é o texto samaritano. O espírito em verdade ficou uma posição corporal, né? Isso, porque a gente reenquadrou os discursos religiosos, e nesse reenquadramento dos discursos religiosos, nós ressignificamos os discursos, tirando as controvérsias étnicas, as controvérsias de gênero, as controvérsias de natureza de classe. Nós fomos abstraindo esses elementos e fica só o quê? Fica o Jesus espiritual, que vai curar
pessoas das suas doenças e a gente não consegue nem perceber que tem tanto cego, tanto surdo, tanto paralítico nesse mundo, porque é um mundo que se come mal, que se dorme mal, que se tem violência, que tem deficiência nutricional e as pessoas não têm dinheiro para pagar médico. Então, o único jeito de conseguir cura é com um iatroso, um curandeiro, um taumaturgo. Portanto, tem uma questão social, inclusive quando Jesus faz milagre. A gente consegue eliminar a questão social do Jesus que está atendendo pessoas que não teriam como ser atendidas se não fossem por ele. E a gente fica apenas com a ideia do milagre. A gente nem percebe que esses indivíduos são anônimos. Que quando aparece o nome tipo Bartimeu, Bartimeu é um apelido, é filho de Timeu, ou da casa de Timeu. Por que são anônimos? Para dizer que Jesus é tão bom que ele vai acolher todos os indivíduos que não têm como consultar médico. Até esse universalismo da misericórdia de Jesus, a gente consegue abstrair e não perceber que é o cego, é o surdo, não é o cego com o nome tal, o surdo com o nome tal. Portanto, a gente lê a Bíblia muito mal, e eu concordo com o Emiliano, dizendo assim, no fechamento da minha fala, que se a gente começar então a ler a Bíblia dessa maneira que consiga dar transparência para as questões, não é só o racismo que não vai conseguir permanecer nas igrejas, não. As assimetrias todas, até os líderes religiosos que gostam de ganhar bem, comer bem, viver no Fausto, serem falsos com as pessoas, dizerem... A grande questão do seminário, o Emiliano deve saber, se eu devo ou não devo me envolver com a membresia, como grande sacerdote, pastor tem que se abrir com o pastor, porque pastor, se abrir com a membresia, vai dar problema. Ele tem que esconder as coisas dos outros e se abrir com pastores. E depois ele descobre que a pastorada é a trairagem pura. Ele vai descobrir isso depois. Mas depois ele vai descobrir. Depois que ele se abre, ele descobre que a pior pessoa para você se abrir, dependendo de quem seja, é o pastor. Isso tá no próximo sermão, né? A vida dele toda. Isso. Deu ruim, né? Deu ruim. Com isso eu estou tentando dizer o seguinte, que se a gente voltar e começar a ler esse texto bíblico dessa maneira, um pouco menos contaminada com a primarização das questões secundárias, a gente já vai fazer metade do caminho. Vai fazer metade do caminho. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Doni. Ele diz assim, ó. Brian Emiliano, hermenêutica é uma referência ao deus grego Hermes, Mercúrio para os romanos. Um deus mensageiro, a mesma função de Exu. Poderíamos, em vez de hermenêutica, termos uma exunêutica? Uma pergunta. É assim que soa, se a gente pensar no deus Hermes. Mas se você quiser falar, Emiliano, tudo bem, pode falar. Sim, o Doni é um parça. O Donis, para quem não conhece, é o que escreveu comigo esse livro, tá? Que beleza. A Teologia e a Escritude. Abraço, e a gente fez bastante discussão sobre essa questão, né? Porque quando, por exemplo, eu e o Brian falamos de existe algo proposital também, eu não estou falando a igreja, aquela pessoa iletrada que simplesmente quer adorar a Deus, não é essa, mas eu estou falando a partir desse projeto de teologia que se dá para a membresia consumir, né? Há uma vontade manifesta da pessoa não querer tirar essa lente. E ao não querer tirar essa lente, por quê? Porque o próprio ensino, a própria estrutura de fé que lhe foi lhe dado é muito frágil. É uma estrutura que você não precisa pensar, você não precisa refletir e você não precisa questionar. E aí de você se questionar. Então, a partir dessa premissa que eu não preciso questionar, eu não questiono inclusive os conceitos. Por exemplo, o que o Doni falou aqui, para essas pessoas, é visto como heresia já, né? Estilo século XVI mesmo, já vai para o fogo. Não, essa pessoa não é para comungar, e o Doni é um pastor, né? Então, isso diz muita coisa. Então, quando nós estamos a falar, por exemplo, de uma hermenêutica, a partir do entendimento do conceito do Deus, que vem do Deus Hermes, como esse mensageiro, e a partir disso, e esse termo é usado até no direito, né? Aqui falo de um lado que eu também me formei, e nós temos a hermenêutica jurídica.
E ao analisar o conceito, a essência desse termo, vamos pela filosofia e partimos da história desse deus Hermes que trazia e tal. Então vemos as referências gregas, que é geralmente o lugar, né? O lugar de base da branquitude. Né? Por quê? Porque nós sabemos com essas referências, e aqui é engraçado, não é a Grécia conforme ela também era, né? Porque se fosse entender a Grécia conforme ela era, entenderiam que muitos dos conceitos gregos são africanos. Né? Sim. Há diversos autores que argumentam, por exemplo, que a República de Platão não passa de uma cópia da forma de conceito, da estruturação dos Estados egípcios. Então, não é a Grécia na sua forma pura, é a Grécia ressignificada com base no projeto da branquitude. E é esses conceitos que se trouxe para poder formular também a teologia e falar de hermenêutica. E quando você traz uma exuética, por exemplo, é a partir de um outro lugar. Você tá querendo ressignificar, entender os termos, entender a disputa simbólica dos termos, entender que esses termos acabam formando o nosso cognitivo. Então, a partir do momento que, por exemplo, você traz na sua igreja, por exemplo, falando nos seus textos, falando de uma exuética, né? A pessoa já começa a pensar, de onde é que ele está partindo? Aí já cria um questionamento, né? E aqui o James Cone, né? Para não falarmos de teologia negra sem falar de James Cone, e o James Cone já falava disso, dessas reviravoltas dos conceitos, quando ele, por exemplo, falava por que o termo teologia negra causa bastante espanto, e porque, por exemplo, que um termo como hermenêutica não causa espanto. É por causa do lugar que foi dado essa divindade Exu e o lugar que foi dado essa divindade Hermes. São lugares completamente diferentes. Esse cara aqui, ele é hábil para trazer a mensagem, e a sua mensagem é válida. Esse cara aqui é demônio. Tá entendendo? Ele é demonizado, ele é um mal. Então, se é mal, como é que eu vou partir daí para trazer alguma coisa reflexiva? Né? Então, concordo com Doni quando ele diz que podemos falar de exética dentro dessa premissa de ressignificação dos termos e do nosso cognitivo, e ao mesmo tempo dentro dessa premissa de denúncia. De que o mundo que fez o nosso mundo é, sobretudo, aquele mundo permeado pelos pensamentos gregos e, sobretudo, pelas formulações do século XVII, século XIX, que são formulações permeadas pela branquitude e, portanto, racistas. Né? E a partir disso a gente começa a ressignificar e entender que os conceitos falam, os conceitos estruturam, os conceitos têm reflexos práticos. Então, analisar esses conceitos práticos é analisar também a ressignificação dos conceitos. Isso alguns vão dizer de decolonial, né? O termo que está em voga, né? Só para justificar também os meus anos de formação, um termo bonito, que alguns vão chamar de decolonização, né? Que é partir de um outro lugar, partir de um outro pressuposto. E quando você quiser, por exemplo, analisar a hermenêutica, entender que você não tem só a partir dessa premissa do Hermes, você não tem só a partir dessa premissa dos gregos, você não tem só a partir dessa premissa romana que te foi dada, mas que você tem formas de olhar dentro, inclusive, da tua ancestralidade. E entender que mesmo na tua ancestralidade você consegue entender a figura, o princípio da mensagem bíblica, que é a libertação. É isso, sobretudo, né? Eu lembro sempre aqui, João, eu vim para que tenham vida e vida plena. Vida é abundância. Então, o principal propósito da vinda de Cristo e o principal propósito bíblico é a vida, sobretudo. E a ação do Espírito, ele vai estar aonde estiver a vida comprometida. Então, é essa a pergunta que nós devemos sempre fazer enquanto igreja. De que maneira a vida está sendo comprometida? E ao fazer isso, a gente começa a analisar toda a nossa forma de pensar o mundo. A gente começa a analisar toda a nossa forma das pessoas que estão ao nosso redor. A gente começa a pensar, ao ler a Bíblia, não mais a partir do... E aqui eu vou... Desculpa se eu estiver sendo repetitivo, mas a sua pergunta sobre a forma com que lemos os personagens bíblicos. Há dias eu fui numa igreja e um pastor estava a ler a carta de Filemão. E o pastor praticamente botou toda a culpa da fuga de Onésimo em Onésimo. Aí eu fiquei perguntando de que maneira Onésimo é vilão e de que forma ele leu essa carta que não entendeu que Onésimo não era vilão.
Desde quando que fugir do seu Senhor é mau, é pecado, é ruim? Aonde que ele não entendeu a essência da mensagem paulina ao falar de Onésimo? É isso que eu não consegui compreender, mas depois, começando a analisar nas entrelinhas, eu comecei a perceber, claro, o cara está a ler a partir do opressor, não do oprimido. E se você lê a partir do opressor e não do oprimido, você não entender que Deus, e aqui eu vou fazer jus ao James Cone, que Deus tem lado, e esse lado é o lado do oprimido, seja ele quem for. Se tiver um oprimido, é aí onde está Deus. Então, a gente não vai entender nada da nossa forma com que nós lemos a Bíblia. A gente vai sempre procurar a maltratar ou subalternizar ou atiçar ainda mais o oprimido e exaltar o opressor. Nós fizemos isso com toda a nossa forma de entender, quer o Antigo Testamento quanto o Novo. Sensacional. Esse livro aqui é um livro que eu editei com professores franceses. Tem artigos de professores franceses, junto com o professor Alexandre Carneiro. E o último capítulo é meu. Nesse livro eu dialogo a respeito desse aríbalo aqui, ó, esse vaso. Esse vaso aqui é um vaso que aríbalo é um vaso que é utilizado para pessoas que vão se exercitar e tem o óleo dentro do aríbalo para elas passarem na pele. Portanto, é um vaso usado por pessoas que se exercitam nuas, tá? Uma coisa muito comum entre os gregos. Isso que você vê no aríbalo, isso aqui que você está vendo no aríbalo, são ondas, tá? São ondas. Porque essas ondas aqui representam, portanto, um contexto marítimo. E essa parte de cima do aríbalo vai representar a parte da terra. Nessa parte de cima você tem 3 negros vestidos de sátiros. Portanto, o contexto aqui é africano. É um vaso grego, que todos têm pele negra, porque é um vaso de figuras negras. E esse vaso é num contexto africano. Do lado do vaso, aqui está o sileno, que é negroide, a sua representação é negroide. Pode ver pelo nariz. Uhum. Porque a pele de todo mundo é negra. A pele negra aqui não é marca de demérito. Porque na Etiópida e também na Ilíada, os deuses, quando querem um povo mais rico e mais divertido para encontrar os deuses gregos, eles vão para a África, eles vão para a Etiópia e passam lá o tempo da festa. Eles se afastam da Grécia para ir em um lugar mais rico e mais festeiro, mais agradável. Então, pele negra não é marca de povo inferior. Pele negra é a pele de todos os homens. Todos os homens nos vasos de figuras negras são vasos do século VI. Em Atenas, a pele é negra. A pele é pintada negra. Essa é a pele de mulher, porque mulher não sai de casa. Na concepção deles, mulher não circula, então a pele é pintada de branco. Aqui são as laterais do vaso. A lateral do vaso é isso aqui, ó. Se você olhar o vaso aqui, você tem essa parte aqui que é onde estão os 3 etíopes, e aqui do lado tem um personagem, aqui do outro lado tem outros personagens. De um lado, você tem Hermes. De um lado, você tem Hermes. E de outro lado, você tem Perseu. Ou seja, Hermes e Perseu vão à África e encontram com os etíopes. Isso é parte da mitologia grega. Perseu casa, inclusive, com uma etíope. Hermes é o deus mensageiro, o deus que percorre grandes distâncias, e é o deus que acompanha Perseu. Quando eles saem da Etiópia, eles chegam no território. Se você observar aqui, eu vou colocar mais perto, você tem pássaros lutando com homens. Pássaros lutando com homens. Esses homens são pigmeus. Pigmeu, você já deve ter aprendido quando fala de um grupo africano de estatura mais baixa, pigmeu. Pigmeu vem de punho. É a ideia de que quando chega no litoral, porque para os gregos, os etíopes estão no interior, e lá no litoral, você tem as aves que migram da Europa para a África, atravessando o Mediterrâneo, e essas aves lutam com os pigmeus lutam com as aves. É também um mito grego, tá? Esse mito grego dos pigmeus lutando com as aves
é para representar a coragem e a disposição para lutar dos pigmeus com esses pássaros que ocupam esse território que é a beira-mar. Na parte de cima do vaso, você tem Netuno, as Nereidas, que são filhas de Nereu, é um velho do mar, e aqui é o mar. E dentro você tem o óleo. Isso aqui é a representação entre os gregos de povo africano. De um mito relacionado a Perseu, na África, com Hermes, e o povo africano etíope, que significa em grego face queimada, e o povo pigmeu, que são representados como um povo, ao mesmo tempo que é fértil, também é disposto a lutar. Esse imaginário grego sobre os negros, além de envolver Hermes, envolve Hermes, vocês percebam. Hermes como um deus que circula na África. Sim. Além de envolver Hermes, também coloca os africanos numa representação positiva. Você tem, inclusive, Aríbalos janiformes, que é uma face negra e uma face branca. De um lado do vaso, o rosto negro, e do outro lado, o rosto branco. A representação não é de escravo, de gente menor, de gente... Pelo contrário, a compreensão é outra. Outra coisa também que eu quero dizer é que Hermes e os deuses gregos não são deuses como as pessoas pensam, deuses filósofos, todo mundo como se fosse o pensador de Rodin, e os cultos fossem de pessoas todas assim, todas muito sérias, solenes, todo mundo filósofo, pensando no Deus. Ó Zeus com raio. Não. O culto lá, meu amigo, os caras pegam um pedaço de braço, um pedaço de perna, joga dentro de uma cova votiva, faz feitiço. Você encontra em covas votivas para Apolo alguns textos que a gente chama de execração, que a pessoa fala assim, apodreça o órgão sexual da mulher que é minha rival para eu poder tomar o marido dela. É assim. A religião grega é assim. A religião grega é de feitiço, é de matar a inimiga, é de arrebentar com o rival do trabalho, é de fazer... Essa é a religião grega, não é a religião que todo mundo pensando na Bezerra, pensando na filosofia, na lógica. Só intelecto. Nada. Só intelecto. E Hermes, ele não é o deus mensageiro, porque ele é o deus mensageiro de interpretar textos. Aí fica Hermes assim, vou interpretar textos, coçando a barba. Não, é no sentido de fofoqueiro, porque eles olhavam para o céu, vocês conhecem, no céu tem Mercúrio, e Mercúrio tem um movimento de translação muito curto, então ele ora está alinhado com Júpiter, ora com Mercúrio, ora com Vênus, que também são considerados deuses. Mercúrio é Hermes, tá? Na mitologia latina, Mercúrio, na mitologia grega, Hermes. Então, como eles olhavam para o céu e viam ora Mercúrio alinhado com Vênus, ora com Marte, ora com Júpiter, ou seja, ora com Zeus, ora com Afrodite, cada hora com uma divindade, eles entendiam que eles estavam vendo o deus Hermes levando fofoca, ou fofocando, levando recados de um deus para o outro. Só que se ele fala para Hera assim, Hera, Zeus mandou dizer que ele vai trair você com uma mulher e vai se fantasiar de boi. Vai se travestir de boi. Vai dar morte. Então, o que ele fazia? Ele não falava assim, ele vai te trair travestido de boi. Ele falava assim, Zeus se retirou e disse que já volta. Ou seja, ele mudava a mensagem para garantir a paz entre os deuses, para garantir que a troca de informações e de mensagens não gerasse com dissenso entre os deuses. Por isso, Hermes é o deus do trânsito, dos que navegam, dos navegadores, dos estrangeiros, dos comerciantes e dos ladrões. Ele também é Deus dos ladrões. Adão também tem Deus. Então, essa ideia que as pessoas têm dos gregos, aí o pessoal fala, eu estou estudando hermenêutica. Aí fala hermenêutica como se fosse uma coisa assim, santa, hermenêutica bíblica. Hermenêutica é esse Deus malandrão, lá no hino homérico a Hermes, gente, hino homérico a Hermes. No hino homérico a Hermes, ele vê os bois de Apolo e ele fala assim, pô, tô com uma fome, vou comer esses bois. Aí vai lá e come os bois de Apolo, só que Apolo vai chegar e vai descobrir. O que ele faz? Ele pega as patinhas do boi e faz um caminho
no caminho contrário que ele vai. Para Apolo perder o caminho e ele vai para outro canto e se esconde. Apolo é esperto, descobre onde ele está, fala assim, pô, você comeu meus bois, agora você tem que reparar. Aí Hermes, pô, foi mal aí, mano. Aí ele dá a flauta para Apolo e Apolo passa a ser alguém hábil com a flauta em reparação dos bois que ele comeu. Ou seja, o Hermes é o deus da malandragem. É o deus Malandrão, do hein? Então o pessoal fala de hermenêutica bíblica. Aí não sabe que hermenêutica vem de Hermes, vem do verbo hermenei, que significa, não é só interpretar, é ludibriar, é distorcer para gerar paz. Ou seja, eles entendem que isso tudo que na tradição cristã seria maligno, porque é mentir, porque é enganar, que é subverter, eles esquecem tudo. Aí quando fala Exu, que faz quase que a mesma coisa, aí o pessoal faz o quê? Até esse princípio, né, Brian? Cuidado. Que negócio de Exu é esse? Até esse princípio de criar equilíbrio, né? Criar desequilíbrio onde tem equilíbrio, o Exu também faz o pessoal tá nem aí, né? Pra ele. Porque o problema não é a divindade, o problema é a negritude. A questão não é. Não tem problema com Thor, não tem problema com Hermes, não tem problema com Zeus. O Loki é um herói. Meu Deus da mentira. O problema são referências na negritude. Se for uma referência da negritude, aí é o capeta. Cuidado. Ó, isso aí é macumba, isso aí faz macumba. mal. Se fosse boa, seria macumba. Essas coisas, elas são construções. Para quê? Para gerar sempre uma mácula. Quando você olha para um negro, e o negro fala ancestralidade, tudo, você vai gerando uma mácula, vai dando um incômodo na pessoa. E esse gatilho social não é acidental. Esse gatilho é uma forma de colocar sempre a gente como possível ladrão, como possível distorcedor da realidade da igreja, como possível indivíduo que tem sujeira, como possível indivíduo que tem um caráter dúbio, como possível indivíduo que é bestializado. Então eles entendem, não, você é bom para correr. A gente olha o Emiliano tem esse corpanzil típico de corredor e ao mesmo tempo halterofilista. Aí o pessoal, não, bom, esse menino é bom para correr. Por quê? Porque concentra o nosso corpo, não como um corpo que pode ter intelectualidade, que pode ter sensibilidade, que pode produzir música clássica. Não. A gente toca berimbau e a gente toca tambor, porque berimbau tem uma corda só. Essas lógicas, elas vão se implantando. E a pessoa não tem tempo. Vilela, numa boa. A pessoa não fala assim, eu odeio o negro. Raramente alguém faz isso. Fala assim, eu tenho um sentimento de asco quando vejo o negro. Geralmente não, mas está implantado dentro da pessoa essa perspectiva de que o lugar que o negro ocupa, se for um lugar que não foi convencionado nessa percepção construída culturalmente, esse negro está no lugar errado. E por isso ele tem que ser colocado no seu lugar. Que lugar é esse? Pastorear a igreja da favela. Olha os lugares. Sim. Dirigir o culto negro. Entendeu? O lugar? Dirige o culto negro, o culto da consciência negra, vai pastorear a favela, vai fazer novembro é o nosso mês, né? Vai fazer rap, não, ou então tocar bateria. E quem vai tocar piano? O organista. Não, o organista não. Órgão tem mais tecla branca do que preta, então é branco. E negro vai tocar o quê? Bateria, claro, bateria. E baixo. Não só o negro, é também o gordo. Então tem que ser gordinho e tem que ser negro. E aí a gente vai criando mapeamentos, uma geografia do racismo e do preconceito e vai naturalizando isso. Aí quando vê alguém que quer romper com isso, dizendo, eu vou ocupar um lugar que vocês disseram, ninguém me disse que eu não posso ocupar. Aí a pessoa tenta e sofre resistência. Eles vão dizer que é resistência porque é negro. Vai dizer, é porque você não está respeitando a liderança, é porque você chegou agora. É sempre alguma outra coisa que é uma forma de fugir do desconforto de ser um corpo negro ocupando aquele espaço. A mesma coisa acontece com referências negras como Exu. Eu posso usar o nome judeus grego, eu posso usar um nome para teologia. O nome teologia nem era usado pelos cristãos do primeiro século, segundo século, porque teologia era um nome que se dava para quem pensava, fazia discurso sobre os deuses, que eram deuses chamados de pagãos. O nome que se utilizava era ou doutrina, em latim, por exemplo,
a teologia cristã em Agostinho geralmente é doutrina. Tem um texto dele, De Doutrina Cristiana. Aí teologia virou parte desse patrimônio. E aí pôde-se assumir a árvore, que não é cristã, o dia do sol invicto, que é 25 de dezembro do solstício, que não é cristão, o nome hermenêutica, que não é cristão. Mas aí, na hora que chega na negritude, naquilo que é referência étnica do povo negro, isso aí é subverter e profanar a santidade da igreja. Tem alguma coisa errada que não está certa. Ou seja, eles ressignificam tudo, desde que não esteja atrelado à negritude, e é tudo bem, perfeito. E quando você ressignifica de uma outra vertente que é atrelado à negritude, você herege. É mais ou menos assim a parada. Se você pegar uma pessoa que não estudou nada, e você fizer uma enquete, por exemplo, quem é Exu e quem é Zeus, todo mundo vai falar, Exu é macumba. E Zeus é um deus, né? Enfim, isso está enraizado, eu acho que é muito difícil, é um trabalho árduo nosso, né? Nosso que eu digo, nosso preto, nós como igreja, nós como teólogos, não é fácil quebrar esse sistema que está implantado aí há muito tempo, né? Mas a gente não pode desistir, a gente tem que estar aí todo dia. Vocês acham que deveria ser criado algum tipo de material alinhado para todas as pessoas que hoje estão trabalhando com a teologia negra, para ter um padrão, por exemplo, de suporte? Porque eu vi que vocês, o Emiliano apresentou alguns livros que eu vi aí. Será que não poderia ter alguma coisa a nível, sabe, nacional, onde tem um congresso de teologia negra e está padronizando para poder dar esse suporte para as igrejas que estão interessadas em não propagar mais o racismo? Cara, é o seguinte, essa parada que você traz é muito boa, seria ótimo, eu falo isso de verdade, mas acontece uma coisa, e aqui talvez alguém vai dizer, mas tudo culpa o racismo, é impossível não falar isso, mas existe a questão do auto-ódio, que está impregnado, inclusive entre nós, entende? E é muito fácil a gente trazer aquelas palavras clichês que, por exemplo, o Brian aqui denunciou e falar, eles próprios nem organizados estão. Mas difícil é fazer pergunta por que não estão organizados. Entende? Então, no mundo das ideias, o bom seria isso, ter maior congresso. E houve uma época, eu não sou do universo brasileiro, mas pelos livros que eu li, né, do Padre Toninho, dos trabalhos feitos na década de 80 e por aí vai, eu percebo que parece que havia mais conexão e mais proposta de pensar junto esse aspecto da negritude e da teologia negra do que atualmente. Atualmente, pelo facto de esse sistema que opera no Brasil do racismo nos colocar à margem, a gente acaba sempre tendo contato um com o outro em lives como essa. Por exemplo, eu nunca tive cara a cara com o Brian. Eu já li e eu tenho os livros do Brian em casa, mas eu nunca tive cara a cara com o Brian. É a primeira vez que eu estou. Né? O primeiro contato que eu tive com o Brian é devido a um projeto dele. Ainda bem que você perguntou, porque eu queria que ele falasse sobre isso. E também dizer aqui o porquê que não foi à frente ou em que peitar. Não, já tá editorado. É uma novidade. Então já tem alguma coisa aí, né? Nós estamos guardando a Mil Chaves, que já tá... Então o Brian vai falar melhor que eu, né? Mas o primeiro contato que eu tive com o Brian foi esse contato. O Brian fez um convite de mandarmos artigos para a proposta de escrever um livro que congregaria a maioria dos pensadores e pensadoras da teologia negra no Brasil. Eu não sei, o Brian pode dizer melhor, mas eu acredito que muitos até dos que pensam não mandaram, entende? Então é um projeto que, de certa forma,
seria valioso para o Brasil, seria uma herança gigantesca de pensar a teologia negra, de pensadoras e pensadores articulando, criando um compêndio algo gigantesco, e isso de certa forma, mostrar que tem pessoas pensando e não nichos separados de pessoas pensando. Sabe? Um compêndio que, de certa forma, tiraria o status do academicismo. Doutor tem o status X, mestrando o status X, a pessoa que não estudou ter o status X. Tirar esse academicismo, porque todos estariam em pé de igualdade, de certa forma, porque todos estão no mesmo compêndio, entende? Então, o valor dessa obra seria diferenciado por causa disso, essa coletividade, e levando o princípio que todos nós pregamos, que é o princípio da negritude, que é a questão da coletividade, né? Então, nesse aspecto, eu estou respondendo a você de que sim, o bom seria isso. Mas eu sou a apologeta de que tem que existir isso, tem que existir mais congresso, pensando a teologia negra, pensando caminhos da teologia negra, pensando o lugar da teologia negra. Eu acredito que tem que haver mais projeto, pensando tirar essa teologia, de certa forma. Eu ainda acredito que é válido nós pensarmos em um mecanismo de ser mais abraçado pela academia, né? Mas, ao mesmo tempo, pensar como retirar isso da prática, né? Da teoria para a prática, porque é isso que é a proposta da teologia negra, que é a experiência. Então, a experiência que conta, a experiência das vidas desses negros e negras, articular com elas o que estão fazendo na prática teologia negra, né? Porque a teologia negra, enquanto prática no Brasil, sempre houve, mas a grande questão é essa forma de se pensar, né? Que talvez não tenha sido sistematizado e que cada vez mais tem sido sistematizado aqui no Brasil, né? Então, tendo isso dito, eu acredito que sim, precisamos pensar mais congressos, está a vir aqui os próximos anos que podem ser desafiadores. E outra, precisamos conversar mais, articulando mais em coletividade, de pensarmos que sim, eu sou parte desse novo processo de se pensar, mas esse novo processo só irá para frente se estivermos juntos, sabe? Nós já identificamos que a política da branquitude é dividir para reinar. Então, qual é o próximo passo? Se essa é a política, a gente tem que criar uma política inversa a essa. E a melhor política é a coletividade. Aqui talvez Construção pareça clichê, coletiva, né? mas aqui... Exato, aqui parece clichê, mas aqui entra o Ubuntu, aqui entra o Muntuísmo, aqui entra todas as expressões africanas de ser para poder fazer face a essa teologia existente. Aqui entra as constituições coletivas de faculdades que subvertem a norma das faculdades teológicas existentes, na qual o Emiliano, Brian, qualquer um é chamado simplesmente para dar uma aula, mas ele não é hábil para ser um professor fixo ou uma professora fixa, na qual a teologia negra só ocupa o currículo de uma aula ou duas aulas durante 3, 4 anos de teologia, tendo que a maior problemática do Brasil é a questão racial. Tudo isso tem que ser pensado. E Sim. para pensar isso, não vai ser a teologia progressista, porque não é essa a agenda dela. Entende? Então, se Não não está é na essa pauta. agenda dela, a gente tem que pensar mecanismo de podermos subverter isso, mecanismo de podermos pensar juntos mesmo, porque separado é muito fácil nos vencerem, mas juntos isso é impossível. Já dizia Nelson Mandela, Desmond Tutu e tantas outras referências que eu tenho aqui, né? Considerações finais, senhores? É um prazer imenso. Eu vou aproveitar nas minhas considerações finais, falar com o Emiliano. Primeiro, agradecer o fato dele participar da coletânea. O projeto que ele está falando é um livro chamado Teologia Negra Brasileira, e que a lógica do livro não é alguém se tornar o dono dessa expressão teológica, mas sim Coletânea? uma coletânea com todas as pessoas com pessoas de diversas confissões religiosas que pudessem escrever livremente sobre desde as suas experiências comunitárias até a sua produção teológica. Quando nós mandamos o convite, a maior parte das pessoas aceitou, obviamente, porém, algumas pessoas, quando descobriram que era um projeto coletivo, em que não haveria o destaque, até destaque a mim eu não queria, eu queria que fosse um livro sem organizador. A editora não deixou, colocou isso como condição.
Quando eu nem isso eu queria, eu briguei muito com a editora para não fazer. Quando alguém descobriu que ia ser mais um no meio de uma multidão, resolveu não mandar texto, porque também entre negros e negras há esse desejo de hegemonia, né? Esse desejo de falar sobre negros e negras, não para negros e negras, mas falar sobre negros e negras na grande mídia, falar sobre negros e negras nas grandes revistas, nos grandes jornais. Né? Não é que seja errado, mas para crescer, utiliza a base dos negros e negras, e aí quando chega num determinado ponto, aí o que faz? Aí só quer falar quer escolher quem é que vai dar mais publicidade ou grana. Tira estrelinha. A pandemia impediu de ser lançado rápido. O processo pandêmico complicou muito porque a gente não vai pagar nada e as pessoas vão ganhar Bacana. os livros. No caso dos autores, vão ganhar os livros. Então, eu vou ganhar o mesmo número de volumes que os autores, 2 volumes, talvez 3. Então, cada autor vai ganhar os seus 3 livros e vai ser vendido esse livro. E todo o recurso desse livro não vai vir para o meu bolso. Esse recurso é para ajudar movimentos negros que de fato precisem de recurso, que precisam de recurso. Só que aí a gente espera que a editora faça. A editora conseguiu a mulher que está diagramando, a profissional, que é excepcional, a Alessandra. Ela apaixonou, ela disse: esse é o melhor projeto que eu já vi na minha vida aqui. Há muitos anos eu não pego um texto desse que me deixa tão animada. E como é um texto muito denso, com muitos artigos, eu acho que ela já acabou o processo de editoração e eu acho que não vira o ano sem esse livro sair. E eu estou doido para sair, porque quando sair, eu quero fazer um lançamento com todo mundo. E aí o Emiliano... Muito legal. Vou até chamar o Emiliano para ser o mestre de cerimônias do evento. Aí. Viu, Emiliano? Já está convidado. Tá? Viu? Valeu a cutucada, Vilela. Tem que provocar, né? Emiliano. Você é um cara, gente boa demais. E a gente fazer um congraçamento e a gente poder, e talvez até ter a experiência coletiva de fazermos um evento com todo mundo, para todo mundo, de certa forma, falar de sua experiência num dia inteiro ou em 2 dias. Eu acho que a gente vai conseguir muitas coisas assim, tá? E eu espero esse livro... Sim. Esse livro vai ter uma versão digital? A minha ideia é que seja em e-book e também versão impressa. Então vai ter um site para o indivíduo baixar gratuitamente e a versão impressa é paga. A versão impressa é paga. Muito bacana, hein? Sensacional. Agora eu tô ansioso já. Já vou começar a comer unha esperando. Vamos sair, estamos juntos. Vamos compartilhar. Muito legal. Cara, as minhas considerações finais, eu só quero agradecer a igreja na cidade, agradecer a forma com que conduziste a conversa, Vilela. Senti-me em casa, ainda que digital, mas em casa. Que bom, que bom. Agradecer também aí o bate-papo com o Brian, uma pessoa que eu disse que nós dizemos sempre, a gente tem que dar honra em vida, né? Brian, eu sou fã de você, de verdade. Então, agradecer ao Brian por esse tempo aqui, pela explanação e tal, pelo tempo de aprendizado. Na parte aí que ele deu lá do livro, das figuras e tal, senti-me na carteira, em sala de aula, só faltou eu pegar aqui a caneta e começar a anotar. Aí eu anoto, eu fico aqui anotando tudo. Mas, então, além desses agradecimentos, deixar também aqui o meu agradecimento ao Doni, que de certa forma é ele quem me colocou nesse mundo da teologia negra, né? Nessa perspectiva, nesse viés. Dona que fez a pergunta lá, né? Ele fez Exato, outra, Doni ele fez outra sobre sofonias, tá? Só para dizer, tá? Ele fez também sofonia e outros. Mas agradecer aí o Doni e também queria aqui comunicar, né? Teremos uma live, a nossa segunda e última live, estamos fazendo presencial com todos os cuidados sanitários aqui em Campinas, do nosso GT Teologia e Negritude, e nós queremos pensar dessa vez a questão do Estado necropolítica e a questão da necropolítico e a questão da negritude aqui no Brasil. Será no dia 4 de dezembro, né? Então estão convidados para quem está em Campinas e puder aparecer.
Eu não estou, Apareça mas eu aí. posso ir. Eu estou em Barueri, estou pertinho. Então pode aparecer, cara. Será bem-vindo. Será das 9 às 12 horas, uma conversa muito legal. E também publicitar aqui, né? Já publicitei, mas passar aqui. A gente ainda tem livros, né? Teologia Africana em Perspectiva, que escrevi com Júlio Stendhal, um angolano que é doutorando em antropologia, né? E ele é Muito mestrado em bacana. ciência da religião, também é teólogo, um parça meu que veio junto comigo. E dizer também, indicar um livro para quem tiver interessado sobre essa história que nós falamos da Atena e tal, que é um livro do Martin Bernal, com certeza vocês devem ter conhecido, né? Que fala sobre a questão do Black Athena, né? Então é um livro que de certa forma tira essa romantização da Grécia e nos ajuda a pensar melhor a Grécia fora desse pensamento aqui ocidental que nos foi construído, tá? E com isso, agradecer a todos que estiveram aqui nessa live conosco até agora. O meu muito obrigado e a gente nos barra aí nos próximos eventos. Muito bom. Bom, senhores, eu agradeço a presença de vocês, agradeço o convite que vocês aceitaram aí. Esse bate-papo foram quase 2 horas, acho que passou de 2 horas já, de um conteúdo incrível, super produtivo para a nossa população, não só para quem é cristão, mas para quem também não é cristão. Acho que foi um conteúdo muito rico, de verdade. Eu me senti aqui honrado em estar mediando esse bate-papo. E é isso, estamos aqui para isso. Se vocês fizerem alguma coisa, marquem a igreja, para a gente poder ficar acompanhando o trabalho de vocês também, ajudando a divulgar, ajudando a compartilhar. Quando vierem para Barueri, dá uma passada na igreja lá para a gente tomar um café, e pregar e orar junto, tá bom? E é isso aí, a gente vai finalizar aqui. Gente, quem puder Deus comprar, abençoe. compre a Torá comentada do Brian. É muito boa. Obrigado, meu amigo. E eu vou mais do que comprar os seus livros. Eu vou fazer uma surpresa em breve para você, viu? Você vai gostar da surpresa. Na minha língua, tua pandula chalwa. Muito obrigado. A universidade precisa Como que é? Sua produção. E eu vou. Tua pandula chalwa. Obrigado, muito obrigado. Tamo junto. Sensacional, viu? Obrigado de verdade aí, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado. Tchau, tchau.